Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu criei uma landing page completa utilizando apenas 3 ferramentas: Bubble, ChatGPT e Figma. E o melhor, é um case real que eu utilizei em um projeto meu. Vou abrir todo o processo, como que eu planejei, como que eu criei, como que eu utilizei inteligência artificial para me auxiliar a criar essa página e como que eu fiz animações com código sem escrever nenhuma linha de código dentro do Bubble, que é um aplicativo de desenvolvimento de apps no code. Eu vou te mostrar todas as etapas de como que eu criei a nova landing page do meu SaaS chamado ObrasCheck. Se você é novo aqui no canal, eu gravei um vídeo só falando sobre como que eu criei o ObrasCheck. Eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Mas galera, o ObrasCheck é um SaaS que eu desenvolvi voltado para a área de construção civil e ele tinha uma landing page bem mais ou menos, né? Então eu decidi criar uma nova landing page para ele, onde eu utilizei um pouco da landing page antiga que estava nele, utilizei inteligência artificial, um pouco de código, um pouco de elementos do Figma e juntei tudo em uma coisa só e deu um resultado bem bacana. Eu tenho certeza que essas dicas vão aumentar muito a sua produtividade na hora de criar landing pages e também o software no geral. Que a inteligência artificial te deixa mais produtivo, isso todo mundo já sabe. Mas vamos ver um case real e vamos colocar isso na prática. Eu quero te mostrar como que eu desenvolvi do zero. Então, bem-vindo ao meu canal, me chamo Guilherme Xavier. Te convido a visitar o meu canal e ver os vídeos que já está publicado. Tenho certeza que de alguma forma pode te agregar um conhecimento. Se você curtiu o canal, deixa o like aqui embaixo e inscreva-se no canal. E bora lá pro vídeo. E galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mostrar como que ficou o resultado dessa landing page. Ela não é a landing page mais bonita que existe, não é a mais incrível, com mais funcionalidades diferentes, mas eu tenho certeza que tem bastante elementos, bastante funcionalidade, bastante ferramentas que eu utilizei. Pode te agregar algum conhecimento e você utilizar aí no seu SaaS ou no seu software que você pretende criar ou já está criando. Todos os textos foram gerados pelo ChatGPT, é bem tranquilo de ser feito, né? Acho que todo mundo deve criar landing pages hoje em dia utilizando o ChatGPT. Aqui a gente tem uma imagem que ficou bem bacana, eu vou mostrar como é que eu criei essa imagem utilizando o Figma e o ChatGPT também. Aqui embaixo tem as principais funcionalidades do ObrasCheck, de FPS, rastreabilidade e FVM. Eu me aprofundei mais nessas funcionalidades aqui nesse vídeo que está no card aqui em cima. Vamos descer. Aqui tem um carrossel contendo 6 imagens, onde eu utilizei o ChatGPT para gerar esse código do carrossel em HTML e CSS. Utilizei também o ChatGPT para criar essas imagens que estão aqui dentro e também para criar os textos. E depois utilizei o Canva para juntar tudo isso e eu vou mostrar como que eu criei passo a passo. Aguenta aí. Aqui tem uma outra imagem que também eu utilizei o Figma para poder criar ela. Eu vou mostrar como que eu desenvolvi isso aqui dentro do Figma. Aqui tem um sinalzinho um detalhezinho bem pequeno aqui, que eu criei em HTML e CSS também, onde mostra meio que um sinal de conectado, um sinal de online, foi isso que eu quis passar aqui. Vou mostrar esse código para vocês. Aqui tem uma outra funcionalidade, que é gerenciamento de documentos e arquivos dentro do ObrasCheck. Essa imagem eu fiz no Figma e essa daqui eu usei o ChatGPT. Aqui tem um formulário simples para a pessoa poder se cadastrar e aqui tem o footer, que é o rodapé básico. Então essa aqui foi a landing page, ela está dessa forma. Pode ser que eu melhore ela, adicione mais coisas futuramente, talvez até a data desse vídeo que você está vendo ela já esteja completa, finalizada. Vou mostrar como que eu desenvolvi até chegar nessa parte. Então bora lá pro Figma. O Figma é uma ferramenta de você criar desenhos, protótipos, você cria desenhos vetorizados. Não sei exatamente descrever o que ele faz, mas ele é o aplicativo mais utilizado para você poder desenhar software, desenhar aplicativos mobile. Então ele tem todas essas funcionalidades. E eu utilizo ele para desenhar todas as telas dos aplicativos que eu vou criar e depois eu pego e passo isso pro Bubble. Criando aqui no Figma é muito mais rápido, tem muito mais funções também, então sua criatividade flui muito melhor. Vou mostrar a primeira imagem. Aqui temos a primeira imagem, ela está um pouco diferente, vou mostrar o porquê, mas eu queria criar uma imagem impactante e que tivesse um texto bem grande na hora que a pessoa abrisse o site. Então o texto está aqui, esse é tranquilo fazer. Agora a imagem impactante que resumisse o que o ObrasCheck daria um pouco mais de trabalho para poder criar. Então eu peguei e comecei a pesquisar na comunidade do Figma e vou te mostrar o que eu achei. Para quem não sabe, o Figma tem uma comunidade onde tem milhares de designs pronto para você poder utilizar ou poder comprar também, algumas coisas são pagas. E foi aqui que eu achei essa primeira imagem do ObrasCheck. Então nada se cria, tudo se copia. Então eu vim aqui na comunidade, eu procurei por SaaS, então fui descendo aqui na comunidade até encontrar esse projeto aqui. Tinha essa imagem e eu falei, poxa, essa imagem pode me ajudar a criar a landing page do ObrasCheck. Então eu vim aqui,
e estava o elemento aqui. Então eu consegui copiar esse elemento, colocar lá dentro do meu Figma e montar da forma que eu queria. Então aqui eu pensei as principais funcionalidades que o ObraCheck tinha, como armazenamento de arquivo, você não precisa mais usar planilhas, você não precisa usar PDF. Pensei que tudo isso ia juntar e ia formar o ObraCheck, e aí eu coloquei tudo indo ali para o centro, né? Semelhante à imagem que a gente viu aqui nessa landing page que eu copiei. Se você ver essa landing page aqui, ó, no caso aqui, ela é uma imagem, né? Então eu não consigo copiar esse elemento aqui do fundo. Mas daí quando eu vim aqui em cover, que é a capa, e eu vi que tinha esse elemento aqui no fundo, ó, aqui, ó, tá vendo? Então foi exatamente esse elemento que eu copiei lá pro meu arquivo. Porque geralmente o pessoal, eles querem vender essas landing pages, né? Então tem coisa aqui que você tem que pagar. Então você não consegue copiar tudo que tá aqui. Geralmente eles disponibilizam algumas coisas grátis e outras você paga. Então depois de eu pegar aquele elemento, eu posicionei ele aqui de um lado e dupliquei ele e espelhei ele pro outro lado. Depois eu coloquei um círculo aqui no meio, né? E eu peguei esse mesmo círculo, copiei e colei para colocar 3 em cada lado aqui. Peguei a logo do ObraCheck, deixei ela branca, coloquei aqui no meio e depois fui pesquisando esses itens aqui. Utilizei o Canva para pegar esses elementos em 3D e fui colocando aqui dentro desses círculos. E depois o resultado foi esse, né? Depois eu vou mostrar como que a gente chegou nesse resultado aqui, utilizando IA para criar esses desenhos padronizados, onde eu vou utilizar a landing page toda. E também dentro do aplicativo estou utilizando desenhos também. Depois que você finaliza o desenho aqui no Figma, basta você exportar isso aqui em PNG, fundo transparente, aqui embaixo. Depois que você finalizar, você vai adicionar tudo dentro de um único grupo e você vai baixar aquele grupo clicando aqui embaixo. Você pode selecionar o formato e o tamanho. Depois que você clicar aqui, você vai baixar em PNG e basta você subir um elemento no Bubble de imagem e você colocar esse elemento ali dentro. E foi dessa forma que a gente criou essa imagem, que eu achei bem impactante na hora que você abre o site. Ficou bem diferente. E a gente apenas copiou de vários lugares, a gente adaptou um pouco e no final o resultado ficou muito bom. Outras imagens que também estão na landing page, eu desenhei aqui dentro do Figma. Essa daqui, que mostra como se fosse um checklist que a pessoa está preenchendo ali, de verificação. Ela era uma imagem que já existia, vou mostrar para vocês. Era essa imagem e a gente passou para isso daqui. Então eu dei uma melhorada nela também, porque eu tinha feito ela um pouco rápido, eu acredito que dessa forma ficou melhor. Aqui temos containers, normal, apenas descrevendo algumas funcionalidades. Aqui para baixo a gente tem uma outra imagem, se assemelha um pouco a essa primeira imagem, onde a gente fala tá conectado obras e também usuários, pois dentro do ObraCheck é como se você estivesse mexendo numa rede social dentro da sua construtora. Então uma única construtora pode ter mais de 10 obras e dentro de cada obra pode ter 5 colaboradores. Então é bem difícil organizar isso dentro de uma construtora. E o ObraCheck acaba te ajudando nisso. Ali dentro você consegue ver todas as suas obras e também quem está em cada obra. Então isso é uma funcionalidade muito bacana do ObraCheck. E não poderia deixar de colocar aqui na landing page também falando sobre essa funcionalidade. Essa daqui eu desenhei toda à mão mesmo. Utilizei alguns elementos do Figma também, da comunidade. Mas aqui eu fui desenhando elemento por elemento. Fui colocando, vou dar o exemplo dessa daqui. Aqui eu coloquei um retângulo, depois eu coloquei uma sombra, alinhei o texto aqui dentro, coloquei uma imagem com borda redonda e ficou esse elemento. Depois eu dupliquei ele várias vezes para ficar dessa forma, tudo conectando aqui dentro do ObraCheck. Aqui também eu fiz basicamente a mesma coisa e para criar essas linhas aqui eu utilizei a caneta, que é esse elemento que você consegue criar essas linhas, depois você consegue movimentar elas e fazer isso daqui também. A gente já tem uma nova ligação aqui que ficou bem bacana, né? Dessa forma, como se tivesse todo mundo conectado. O fio ele acaba ficando mais fino a cada item que ele passa, até chegar aqui no meio e ele ficar um pouco branco. Coloquei um gradiente aqui também, para como se ele estivesse entrando aqui e estivesse passando alguma energia, alguma coisa assim. Então após terminar essa imagem também basta você exportar, você adicionar dentro do Bubble. Tanto essa imagem e a primeira imagem aqui, todas elas têm a versão mobile, eu vou mostrar para vocês. Elas estão aqui, essa aqui é a versão mobile dela e essa aqui é a versão mobile do outro. Mas pro mobile realmente precisa de uma outra imagem, porque a resolução é menor, então você acaba não enxergando o que tá ali. Então geralmente você tem que acabar deixando tudo na vertical ou deixando tudo mais perto uma coisa da outra, igual eu acabei deixando aqui, bem diferente do desktop, que tá dessa forma aqui, ó, bem maior. Os botões, você pode ver que não tá na landing page do ObraCheck, porque eu não finalizei a parte de cadastro, que a pessoa pode utilizar gratuitamente o ObraCheck, ela pode usar gratuitamente o aplicativo, então não finalizei essa parte ainda, então eu vou deixar sem nenhum botão, vou deixar apenas o botão de login, já tem usuários utilizando a plataforma e dessa forma eles conseguem fazer o login sem nenhum problema. Depois, quando eu tiver finalizado todas as outras partes, como
a página de preço também, que eu também peguei o modelo aqui dentro do Figma e agora estou editando. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Todos esses elementos eu peguei aqui dentro do Figma também, copiei, colei. Estou adicionando o texto que eu quero, estou adicionando as palavras que eu quero, as cores que eu quero. Mas basicamente eu peguei esses elementos aqui dentro do Figma também, o que me adiantou um tempão se eu fosse fazer isso aqui na mão. E por último tem essa última imagem aqui também, que também foi elementos que eu fui lá dentro da comunidade do Figma e eu pesquisei a seguinte coisa. Blur. Pesquisei por blur, onde eu queria fazer um efeito de vidro transparente, né? Então, igual a esse ou igual a esse. Então aqui eu copiei esse elemento e coloquei lá dentro do Figma e depois exportei pro Bubble também, né? Que é um elemento como se fosse um vidro aqui, e se você passar algo atrás ele fica meio embaçado. Tipo isso daqui, ó. Ó, onde a gente passa, ele deixa um fundo meio azul, tá vendo, ó? Sei que tem muita coisa do projeto do Figma que não bate com o projeto lá do Bubble, né? Porque tem funcionalidades no Figma que não tem no Bubble e vice-versa. Então, aqui eu faço mais ou menos o que eu quero, depois quando eu vou começar a fazer no Bubble, ele não fica 100% igual. Vamos para o próximo elemento que foi feito com HTML e CSS. Para criar esse tipo de carrossel que vocês estão vendo, aqui dentro do Bubble, tem diversos plugins e um deles é pago $40 ou $4 por mês. Então é bem caro, não vale a pena pagar na minha opinião. Hoje, com inteligência artificial, a gente consegue criar um código sem nenhum esforço para fazer isso. E muitas das vezes até melhor do que esse que está aqui, que a gente consegue realmente fazer a configuração que a gente quiser. Vou mostrar como é que eu criei isso aqui na prática agora. Primeira coisa que você vai fazer é pesquisar por HTML, um plugin chamado HTML. Você pode instalar esse primeiro plugin aqui, HTML5. Com o plugin instalado, você vai vir aqui embaixo, nos seus elementos, vai procurar por HTML, vai arrastar e vai soltar ele aqui na sua página. E vai abrir essa janelinha para você poder colar o código que você quiser aqui dentro. Então você vai criar esse código, obviamente, utilizando o ChatGPT. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Galera, aqui esse carrossel ele já está finalizado, mas ele deu bastante trabalho para ir criando utilizando o ChatGPT. Apesar de ser muito fácil, é difícil ele chegar no detalhe que você quer, da forma que você quer. Então para chegar nesse nível aqui que ele está agora, demorou um pouco para eu conseguir fazer. Então a primeira coisa que eu pedi para ele foi escreva em HTML um display com 6 imagens que fica passando de um lado para o outro, com no máximo 1200 pixels de largura, um gradiente no fundo e a altura máxima de 450 pixels, que seja responsivo para mobile. Então ele me deu esse código aqui. Eu vou copiar e vou colar no Bubble para vocês verem como que ficou ruim. E esse daqui foi o código que ele me criou. Fica passando uma imagem aqui atrás a 1000 km/h. Mas depois eu fiquei pedindo para ele ajustar diversas coisas, mandei o link da imagem também que eu queria para ele. E como é que a gente manda o link da imagem? Eu vou mostrar para vocês. É muito simples, basta você subir ele aqui no seu banco de dados, vai aqui em gerenciamento de arquivos, vem aqui em carregar, carregue todas as imagens que você quiser. Depois que você carregou as imagens, você vai clicar nela, vai abrir o link para você. Você vai copiar esse link e vai colocar lá naquele display, lá dentro daquele código que a gente criou em HTML. No caso, dentro desse código, aqui embaixo vai ter as partes para você adicionar os links aqui. Então você vai adicionar o link aqui embaixo e aí a imagem vai aparecer no carrossel. Então depois de ir e vir muitas vezes, vou mostrar algumas versões que o ChatGPT me trouxe. Essa próxima aqui, ele já deixou algo um pouco melhor. A próxima versão que ele me trouxe já ficou um pouco melhor. Mandei um link de uma imagem para ele só para ele colocar e eu ver como que iria ficar. Mas ainda assim, estava bem longe do resultado que eu queria. Depois até pensei em deixar um gradiente laranja no fundo, igual vocês estão vendo aqui, mas eu acho que ia ficar muito feio, então pedi para ele tirar também esse gradiente. E depois de muita conversa com o ChatGPT, eu consegui chegar no resultado que eu queria, onde esse elemento ele acaba ficando responsivo independente do tamanho da tela, como vocês podem ver aqui. E ele também tem um texto aqui em cima que eu acabei adicionando, é apenas um texto que eu coloco em cima do item HTML, eu coloco aqui menos 95 do fundo, então ele vai ficar 95 abaixo do centro dele. Dessa forma a gente acabou de criar um elemento que seria apago usando um plugin aqui no Bubble. E também ele tem uma animação aqui no fundo, eu não sei se dá pra ver direito, mas ele tem uma bolinha que ela fica navegando aqui no fundo, né, só pra dar um movimento na tela. E essas imagens que vocês estão vendo, eu vou mostrar agora como que eu criei elas. Dentro do Canva eu criei um projeto de 300 pixels por 200 pixels, coloquei esses retângulos aqui, adicionei esses dois retângulos aqui, com uma sombra aqui no fundo, e essas imagens eu ia gerando no ChatGPT e o texto também. Então aqui dentro do ChatGPT eu passei um modelo para ele do que eu queria. Dentro do ChatGPT eu passei para ele a referência de desenho que eu queria. Mandei aqui esses elementos do Duolingo, que é como se fosse conquistas, né? Eu acho bem bacana esse tipo de desenho. Então eu pedi para ele seguir mais ou menos esse modelo de desenho, né? Aqui ele fez algumas para mim. E depois eu pedi para ele criar os mesmos elementos que tava lá na landing page.
que são esses elementos aqui. Então ele foi criando para mim, eu fui pedindo um por um, faço do Excel, ele criou. Depois eu pedi do Word, ele criou também. E todos os elementos que estão dentro da landing page. Eu vou descendo aqui para vocês dar uma olhada. Aqui ele criou a câmera, aqui ele criou a fotinha da obra com uma câmera, aqui ele criou o PDF, ele foi ajustando o PDF conforme eu fui pedindo. Aqui Google Drive, outro PDF também que eu solicitei. Duas planilhas, eu falei para ele fazer duas planilhas abertas, FVS itens, que são itens que tem dentro do aplicativo, uma caixa aberta com vários arquivos de Google Drive dentro. Aqui eu mandei um print da telinha aqui para ele, mandei um print da landing page para ele e pedi para ele criar isso daqui em desenho. E ele criou isso daqui. Depois outro elemento também, que foi aquele de pesquisa aqui, que é esse elemento aqui, ele também criou aqui dentro. Mandei para ele uma referência e ele foi criando. Mandei o logo do AbraCheck e ele adicionou também o logo aqui dentro. Pedi um desenho do logo do AbraCheck também, ele também conseguiu criar. Ficou bem semelhante ao original, né? Mas ele cria. E também ele consegue colocar esse logo em qualquer outro elemento que você quiser. Então dessa forma eu consegui criar todos os cards aqui dentro. E depois eu subi todas essas imagens dentro do banco de dados do Bubble. E depois peguei o link e adicionei dentro do código HTML que o ChatGPT gerou para mim. E dessa forma a gente criou esse elemento aqui. Temos esse elemento que eu também utilizei HTML para fazer ele, onde eu queria fazer como se fosse um símbolo de online aqui e que ele tivesse piscando e saindo no final dele. Então eu expliquei pro ChatGPT o que eu queria e ele me trouxe várias versões muito loucas desse negócio, que estava totalmente errada. Depois eu fui passando para ele exatamente o que eu queria, eu fui pedindo para ele corrigir, ele foi corrigindo e depois pedi a cor realmente que eu queria, que era o verde. E no final deu esse resultado, acho que ficou super bacana. Dá um certo movimento para a tela, bem pequeno aqui, talvez a gente pode deixar ele maior. Aqui está o código gerado pelo ChatGPT. Lembrando que a gente também pode editar esse código, não é nada complexo demais. Basta a gente lendo aqui, a gente já consegue entender o que significa cada item, como trocar uma cor, como deixar maior. Vamos supor, eu quero aumentar lá para 40 pixels por 40. Eu vou deixar a dot também, que é a bolinha pequenininha, um pouquinho maior. A borda eu vou aumentar em 1 pixel, tava apenas 1, coloquei 2. Agora eu vou vir aqui e vou aumentar para 50, isso daqui. A imagem tá com 10, eu vou deixar com 0. E pronto, então tipo, a gente muitas vezes nem precisa pedir pro ChatGPT fazer uma edição pra gente. A gente consegue olhar no código e já editando. Deixei a bolinha um pouco maior e o pulso um pouco maior também. E o resultado final que a gente conseguiu foi esse daqui. Aqui para baixo tem essa imagem que a gente já mostrou no Figma como é que a gente criou ela e desenhou ela. E um formulário para leads interessados preencherem aqui e chegar para uma notificação para mim. Então, utilizando essas três ferramentas, a gente consegue ser muito mais produtivo e fazer coisas muito mais bonitas utilizando Figma, ChatGPT e Bubble. Eu só queria trazer esse vídeo mostrando algumas ferramentas que eu utilizo. Se curtiu, inscreva-se e valeu, até o próximo vídeo.